Olá, pessoal! Nessa segunda parte da construção do nosso cubo 3D, nós vamos tratar especificamente da parte de criação da perspectiva. Então, nós vamos criar a nossa Model Space, a View Matrix e a Projection Matrix. Para montar o nosso Model Space, ali eu escrevi errado, gente, mas ignorem, tá? Nós vamos precisar de operações de rotação, translação e escala, para tirar do espaço do objeto e colocar no espaço mundo. Agora vamos montar os parâmetros da nossa câmera. Como vocês devem lembrar da aula passada, eu tenho 3 parâmetros para a configuração dessa câmera. A posição onde ela está, que é o Y. Center, que me indica a direção que eu estou filmando, que é a direção onde a câmera está apontando. E o Up, que informa se a câmera está horizontalmente posicionada. O comando para isso, a gente também já viu em aulas anteriores, é o Look At, e eu vou então passar no Look At esses 3 parâmetros que foram definidos ali em cima. Como nós estamos então usando Vec3 para construir o Look At, eu vou precisar de 3 vetores, né, porque os valores tanto de I, Center e Up, eles são setados nos eixos X e Y e Z. Então, eu tenho que fazer a inclusão da biblioteca glm, glm.hpp, além do GTC. Dentro desse diretório, nós temos o type ptr. E, por último, também dentro do GTC, nós vamos colocar, então, a biblioteca de transformações. Joia. Então, agora podemos voltar para dar continuidade às configurações. Eu vou só colocar o namespace std e o namespace glm, para que eu não precise ficar repetindo. Essas palavras de indicação dos objetos. E agora a gente pode dar continuidade aqui à configuração do meu Vec3. Então, no meu Look At, posso tirar ali, né, o glm. O primeiro parâmetro é o Y, que eu já vou configurar ele, Center e o Up. No Y, eu vou colocar os parâmetros 0 para o eixo X, 0 também no eixo Y, e vou colocar 10 no eixo Z. No Center, nós vamos deixar também como 0 no eixo X, Y e Z. E para o Up, eu só altero o eixo Y com o valor 1, que vai me indicar, então, que essa câmera está horizontalmente posicionada. Se eu colocar -1 ali no valor do eixo Y, vocês vão ter uma imagem ao contrário, né? Como se a câmera tivesse ponta cabeça. Agora, para a definição da perspectiva, eu vou pegar aqui os parâmetros do frame buffer do tamanho da janela em altura e largura, para que depois eu possa fazer a divisão, né, entre a largura e a altura. Também a gente já viu esses parâmetros nas aulas anteriores. Vou colocar uma variável aspect e para ela nós vamos dividir então a altura pela largura da nossa janela. E na variável project lock, que vai ser a variável que vai ser passada lá no nosso uniforme, ela recebe o comando perspective. Eu vou colocar aqui 45 graus para o FOV
é um valor interessante para parâmetro do ângulo entre a câmera e a janela. O próximo parâmetro é o aspect, e eu vou colocar aqui os valores 0,1 e 1000, como a gente também já tinha falado, qual é a distância que eu quero lá do meu frustrum de visualização. Podemos definir agora o nosso model view. Vou fazer um translate. Primeiramente eu vou criar uma matriz de identidade, e também vocês já estão acostumados a fazer isso. E o vec3, que vai me dar os parâmetros da translação. Eu vou colocar aquela variável que a gente setou lá no init, que é o câmera x, y e z. Então, só lembrando que lá em cima esses valores estão positivos, né? E quando eu vier fazer a translação, eles serão... Estou passando como parâmetro essas variáveis negativas. Então, a gente pode criar agora uma matriz, que eu vou chamar de trans. Vou fazer uma translação e vou passar agora como parâmetro, também vou fazer a matriz de identidade aqui, sempre tem que fazer, né? Vocês já estão também acostumados a isso. O meu vec3, nesse caso, vão ser então as posições iniciais do meu cubo, que também definimos lá no init. Cubo loc x, cubo loc y e cubo cube loc z. Deixa eu só alterar o nome dessa matriz, para depois eu utilizar uma multiplicação entre o trans e isso, essa outra matriz que eu vou chamar de mv trans, mvt, mais fácil. E também vou criar aqui uma matriz de rotação e outra matriz que eu vou chamar de MVS. Então, é uma matriz de translação, uma matriz de rotação e uma matriz de escala. E por último, eu vou criar uma matriz que eu vou chamar de MV. Ela vai então compor as multiplicações entre translação, rotação e escala. Nesse caso, gente, eu estou só colocando aqui o rotate e o scale, mas eu não vou parametrizar esses valores, então eu vou multiplicar apenas o MVT pelo trans, mas se eu tiver necessidade de fazer o rotate e o scale, já fica, depois eu faço o comentário ali, já fica pronto para vocês, quando tiverem necessidade, colocar também operações de rotação em escala. Aqui também eu esqueci de definir, né, o que é um tipo matriz 4x4. Da mesma forma, aqui embaixo é uma matriz 4x4 e eu vou chamar ela de Project Matrix, Project Mat. Agora nós vamos setar os nossos uniformes para que eles possam então ser passados para o nosso GLSL. Eu vou colocar aqui um GL Uniform Matrix 4V. Eu vou passar os três tipos de matriz, a projeção, view e model. Então, o primeiro parâmetro é a variável. E aqui o último parâmetro, nós vamos passar qual matriz ele vai utilizar. Então, eu vou usar primeiro a MVMat e vou fazer duas cópias para que a gente faça agora a indicação das três matrizes que precisam ser multiplicadas. Uma delas é a Model Space, a outra é a Model View e, por último, a Projection Matrix.
Como eu apaguei lá em cima, eu vou colocar ativo o buffer corrente, que é o buffer VBO, na posição 0. E também vou configurar o Vertex Attribute Pointer, que foi apagado lá em cima quando eu estava criando o Vertex Shader e o Fragment Shader. E também temos que habilitar o nosso Vertex Attribute Array. E como lá em cima a gente definiu que vai utilizar o buffer de profundidade, eu preciso também habilitar esse buffer de profundidade aqui antes de chamar o nosso desenho. Não se preocupem que nós vamos tratar bastante sobre buffer de profundidade nas próximas aulas. Só preciso mudar aqui também, não estou mais utilizando Draw Elements, vamos utilizar o Draw Array, só que agora eu tenho 36 vértices. Tudo configurado. Vamos conferir aqui se está tudo certo. Vou apenas modificar aqui, que eu tinha falado e acabei não modificando, porque não vamos fazer rotação em escala, vamos fazer só translação nesse primeiro momento. E fica ali, se vocês quiserem, futuramente. Aqui também faltou modificar, porque ele é um vetor. E mais uma coisa que eu esqueci de criar as variáveis de altura e largura para passar lá. Aqui também tem um erro de digitação, display. E aqui eu preciso alterar o nome que foi criado agora e passar que são dois ponteiros. Acho que agora deve funcionar. E nós temos aqui então o nosso cubo 3D. Podemos fazer mais uma alteração aqui dentro do GLSL para que ele fique com várias cores. Dessa forma a gente consegue visualizar melhor o formato, né, desse nosso cubo. Eu vou criar mais um espacinho aqui. Vou colocar mais uma variável de saída. Essa variável vai ser um vec4 e eu vou chamar ela de varying color. Esse varying color vai ser uma variável que vai sofrer uma variação de cores baseado na posição dos vértices. E eu só faço então uma variação de cor por vértice, né? Eu tô fazendo essa variação por vértice. Então eu vou pôr aqui posição. Mas eu vou multiplicar ela por 0,5. E para que fique no intervalo de cores entre 0,5, entre 0 e 1, eu vou somar mais 0,5, 0,5, 0,5 para todos os valores de cores. E aqui embaixo, no Fragment Shader, ele vai receber como entrada, então eu tenho que colocar um in, vec4, eu vou também chamar de varying color, só estou repetindo a variável lá de cima. E o Fragment Color agora, eu apago aqui os valores, que eram verde, e coloco essa variável varying color. Faltou um ponto e vírgula. Deixa eu ver onde que eu
Aí aqui. Ah, tá. Faltou fechar aspas ali, gente. Joia, então aqui está o nosso cubo 3D com várias cores. No próximo vídeo, nós vamos dar movimento a esse cubo e fazer mais algumas operações interessantes. Aguardo vocês. Até mais!